o nosso podcast Lasquinês está no ar em mais um episódio, direto aqui dos nossos estúdios de gravação Tequila Timbó, com o nosso diretor Máximo, de que hoje, inclusive, eu quero a opinião dele, se ele aceita ou não, se ele tem interesse em assinar a carteira aqui, que a gente falou que queria assinar a carteira dele, ele não quer. Ele é autônomo, ele é empresário. Para falar disso, da autonomia do trabalhador ou não, recebemos hoje aqui o grande professor Wander Costa, meu amigo, meu colega da UFSAL. Obrigado. Que é, se eu colocar a bio de Wander aqui, as credenciais dele, que é mestre especialista em Direito do Trabalho, inclusive a dissertação de mestrado de Wander está aqui, os jovens operários da advocacia, que a gente vai conversar sobre isso, professor de Direito do Trabalho e de Processo de Trabalho também, também. lá? Também. Foi meu professor, inclusive, de Direito do Trabalho. O pouco direito de trabalho que eu aprendi com ele, professor Adélia, conselheiro da OAB, 1922, advogado trabalhista e também autor de outros trabalhos, sempre nessa perspectiva do direito do trabalho e do direito do trabalhador. Wander, muito obrigado por vir no nosso podcast. Eu que agradeço, meu amigo. Já tive a oportunidade de lhe entrevistar outras vezes lá na Excelsior, enfim. E Wander, inclusive, é meu advogado numa causa, que inclusive eu vou mencionar algumas coisas dessa causa, porque eu acho que a Justiça do Trabalho ela sofre vários ataques, alguns indevidos, mas outros justificáveis. E aí eu quero que você me diga primeiro o que está acontecendo nesse momento. Semana passada no STF a gente teve o final, quer dizer, pelo menos das sustentações orais da audiência pública. Não temos resultado ainda, mas o STF está julgando se é possível ou não um vínculo trabalhista entre as operadoras, as empresas de tecnologia e os profissionais, né? Em que pé está isso? Como é que a Justiça do Trabalho está passando esses dias? Meu amigo Timbó, primeiro eu queria agradecer a participação aqui nesse podcast Lasquinês. Eu já sou cativamente, eu já assisto o podcast, né? E é muito interessante. Então, parabéns a vocês aí pelo podcast. Leva sempre muita informação e muito entretenimento para as pessoas também, né? Tem um momento do Laele, Eu já ia dizer agora aqui, eu falei, olha, da parte do eu, profissional liberal, Jojó, meu microempresário, vendedor de tudo, vendedor de almas, de fígado, de rim. Eu perguntei a ele, minha casa, cadê carteira do trabalho para a gente assinar? Ele não deu carteira do trabalho. Não quero, tocou fogo. Eu perdi. Tem a digital, dá para fazer a digital ainda. Boa, vou até olhar, porque eu não sei onde está também, porque eu sou sócio de uma empresa e eu estou do lado do que vai fazer as críticas infundadas. Nós estamos num momento, no STF principalmente, né? É importante trazer essa discussão, porque não chega à maioria das pessoas o que está acontecendo, né? A gente tem os olhos muito voltados para o legislativo e para o executivo. Para o judiciário, como o Brasil enfrentou recentemente, né, essa questão de julgamento de ex-presidente, enfim, então os olhos estão focados para o STF em outras matérias, mas para a matéria trabalhista, que também é uma matéria extremamente importante, que vai repercutir em toda a sociedade, a gente não está com o olho assim tão atento, né? Pouquíssimas pessoas estão discutindo este tema e é um tema central, é um tema que vai definir como as relações de trabalho no Brasil serão conceituadas. Tem dois temas que estão sendo discutidos no STF. É o tema, até anotei aqui para não esquecer, o tema 1291, que é da uberização, e o 1389, que é o da pejotização, que são dois temas afins. Na verdade, o que for julgado para um, provavelmente vai ser julgado para outro, né? Que está ali em torno dos vínculos de emprego. Como é que vai ser a forma de contratação no país? Se a CLT ela é obrigatória ou se ela é facultativa? Esse, em última análise, é o tom da questão. Eu posso contratar uma pessoa para trabalhar para mim sem CLT? Em quais hipóteses? Isso está sendo discutido no STF. Nós tivemos duas audiências públicas, uma para falar do trabalho de plataforma, que é chamada uberização. Uberização. Né? A Uber é uma empresa que se destacou nesse setor. Mas, na verdade, a uberização foi um nome criado para este tipo de trabalho intermediado por plataforma.
Aí Então você a gente coloca tem várias. iFood, iFood, Rappi 99, Rappi. e outros também. Hoje a gente já tem um processo de uparização até com professor. Em alguns lugares você tem ali um aplicativo para poder chamar o professor quando é necessário, para cursinho, enfim. Então a plataformização do trabalho, né? Trabalho mediado por plataforma. Até médico, né? Até Médico, médico tem plataformas. Eu, inclusive, trabalhei na concepção de uma plataforma, que a ideia, inclusive, do proprietário da plataforma era batizar de Umer, inicialmente, porque era o Uber da da medicina. medicina. Mas aí Advogado. aconselhamos, ele falou, Por aí não. esse Não vai ficar caminho legal. Não é legal, não. Advogado também, aqueles advogados que são contratados para fazer pauta, por exemplo, tem alguns aplicativos, né, intermediação de plataforma. E também a chamada pejotização, né? Que são dois fenômenos muito similares. Um é através de plataforma, se vai ter vínculo de emprego ou não, e o outro é se você pode contratar um trabalhador via pessoa jurídica, a famosa MEI. Mas os dois buscam a mesma coisa. Busca a mesma coisa. Ele falou, Afastar a aplicação da legislação do trabalho. legislação do trabalho. Mas aí eu queria lhe perguntar isso. É pesada a carga tributária e o encargo que o empregador tem no Brasil, em face de outros lugares? Isso é uma excelente pergunta, Timbo. Porque nós não podemos confundir dois direitos. Um é o direito do trabalho e outro é o direito tributário. Você me pergunta, o direito tributário, ele é pesado por empregador? Você tem ali uma tributação em cima da folha de pagamento que é pesada. Mas não é possível confundir os dois direitos. Veja. Mas termina caindo nas costas do empregador os dois. Sim, mas na prática. Na prática, mas são direitos diferentes. Se a gente começar a falar, olha, vamos repensar a tributação que tem como fato gerador o trabalho, ok. Mas se a gente começar a perguntar o seguinte, né, de maneira assim muito superficial, para qualquer pessoa, senso comum, você acha que a pessoa deve trabalhar de forma ininterrupta? Deve trabalhar 16 horas? Acho que qualquer pessoa, em seu juízo normal, vai dizer... Claro. Não. Não, Trabalhar 12 horas de maneira ininterrupta? Não. Você acha que a pessoa tem que ter um intervalo para almoçar? 2 descansos na semana. Pois é. Tem que descansar para ficar um pouco com sua família? 2 dias, Um dia só é muito pouco. Pois é. Eu acho que essa escala, inclusive, é um dos temas. Das pautas, 6 por 1. Você acha que a pessoa tem um intervalo mínimo para refeição? Aqui mesmo, o pessoal do estagiário trabalha um dia só na semana. Trabalhar mais que 2 não pode, né, meninas? Um dia só. Já estou fazendo aqui a contestação para Timóteo. Um dia só na semana. Mas, veja, É um dia aqui e um dia em casa. Só pra não. Férias. Você acha que a pessoa tem que ter direito a férias? Ter um salário mínimo? Quando a gente vai para essa discussão, que é o chamado patamar civilizatório mínimo, há um consenso e ninguém discorda disso. Nós podemos discordar da carga tributária, mas é necessário ver onde tem que ser mexido. Entendi. É na CLT ou na carga tributária em cima do trabalho? A gente tem que diferenciar esses dois pontos. Entendi. Uma reclamação dos empresários, e eu, enquanto empresário, já escutei muitas vezes, porque eu tenho esse lado mais humanista, eu tendo a falar, não, gente, peraí, tal, mas o empresário sempre fala assim, o empresário não ganha o 13º salário, por que o empregado ganha? Explique aí o conceito por trás disso, por favor. É a gratificação natalina? 13º. Veja, essa é uma pergunta que não é tão simples de ser respondida, né? O empresário ele tem o ônus e o bônus. Também quando ele tem o bônus, né, o empresário ele tem ali um valor infinito. Ele pode também ter êxito no negócio dele e não vai precisar repartir necessariamente com o trabalhador. Claro. Então, sempre... Eu sou advogado também de empresa, pessoal. Eu advogo para trabalhador e para empregado. Eu advogo para os dois lados. Me chamamos aqui por causa disso, que dá para a gente ver o lasquineu, os dois lados. Se fosse uma mas a minha formação assim, é uma formação pró-trabalho decente, digamos assim, né? E eu sempre faço uma pergunta de volta. O pessoal sempre fala, para ser empresário no Brasil é muito difícil. É verdade. Aí eu faço uma outra pergunta. E ser trabalhador é fácil? É difícil também. É difícil também, porque nós temos ali uma série de questões, né, envolvendo o trabalho. Uma massa salarial baixa, né? A renda é pequena. O salário mínimo é muito baixo.
Conversamos sobre isso aqui, né? Sim. Inclusive, nos 2 últimos programas. Hoje, isso, inclusive, está sendo traduzido para as profissões de ensino superior. Hoje, os profissionais de ensino superior ganham muito pouco. Muito. Né? Eu tô até para conversar com o David lá, com o nosso eminente reitor, sobre minha remuneração lá na Católica. Se ele assistir, nossos lascos já estão antecipando. Né? Mas eu digo assim, veja, advogados hoje, o Ganham jovem ganha pouco muito também. pouco. Os engenheiros, né, Os arquitetos. arquitetos que trabalham com o Adriano, não. Aí tá aqui o Não. pessoal ganha bem. Ali é uma outra... Mercado de luxo. É. Mercado de luxo. Mas quando você pega o grande público, as pessoas não são bem remuneradas e tem uma carga de trabalho muitas vezes exaustiva. Então, o empresário ele tem o ônus e o bônus. Como ele tem o lucro, ele também tem o custo e arca com eventuais problemas, né? O risco. O risco do negócio. É a teoria do Mas risco. de onde é que vem o princípio do 13º? Foi uma bonificação, como você Eu falou? acho que da época de Getúlio Vargas, né? Porque na verdade ali não é bem... Quando você vai ver a verdade mesmo, são dias não pagos que no final do ano acaba dando no 13º. Sim. E além disso também é uma forma de socorrer a economia. É. Porque o trabalhador... Injeta bem na economia. Exatamente. Funciona O trabalhador mesmo, o chão de fábrica, aquele trabalhador o mais comum, ele não acumula. Muito difícil ele acumular. Então, o que ele ganha, ele gasta. É. O 13º entra também como esse vetor, né, para aquecer a economia. E também, quando você faz o cálculo, de certa forma, acaba sendo alguns dias não pagos que chega no 13º. Né? Então, é meio que elas por elas e é um vetor também para poder, naquele período natalino, ampliar, né, a economia. A gente trouxe um recorte aqui do Estadão de 38. E tem um detalhe interessante. Filtrei pelo período, né, e escrevi aqui, leis trabalhistas. O Brasil foi um dos últimos países do mundo e talvez o último das Américas a terminar a escravidão. É óbvio que ninguém vai falar de trabalho e lei trabalhista num país. Sim. Começa a primeira menção em 38. É. E aí ele fala que, olha, leis trabalhistas em face da nova Constituição e depois os princípios liberais já em 47, já em Vargas, que nortearão as nossas leis trabalhistas. Você acha que as leis trabalhistas aqui do Brasil, quando surgem, vem muito também por conta do fim da escravidão? Porque imagina um cara que trabalhava, tinha um escravo, uma pessoa escravizada, ele não tinha a menor noção de como seria minimamente humano lidar com uma... Porque aquele escravizado tinha uma jornada de 16 horas, tinha 18 horas, não parava, era uma coisa obviamente desumana. Veja, o Brasil é um país, como você bem disse, um país que tem uma matriz escravocrata, infelizmente, né? O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão formalmente. Na década de 40, quando a CLT ela surge, o seu trabalho surge também, acompanha o processo de industrialização do país. A CLT, tem muita gente que não sabe, mas ela não se aplica ao trabalhador rural, ela se aplica só ao trabalhador urbano. Então ela vem neste contexto de processo de industrialização. Claro que o Brasil, a gente não pode negar a luta operária do Brasil para conseguir os direitos do trabalho, mas de certa forma o processo do Brasil é um pouco diferente do processo que aconteceu na Europa, que foi a origem do direito do trabalho lá após a Revolução Industrial, né? Então, a legislação do Brasil ela foi se adequando ao nosso momento econômico, a necessidade de ter leis, porque a CLT é uma consolidação de leis, né? Para poder amparar esse trabalhador urbano que estava começando a surgir com o processo de industrialização no Brasil ali no período desenvolvimentista varguista, né? Tem até aqui algumas coisas que Adriano trouxe aqui. A notícia, a ACM defende o fim da Justiça do Trabalho, né? Está lá 99. a notícia de 1999 do Senado. Outro recorte aqui, de 99 também, não é? Dossiê de ACM expõe os gastos do Judiciário. Só a Justiça do Trabalho consome 50% de todo o gasto da União com o Judiciário. Esse é o cálculo do... Esse cálculo dele aí eu realmente não sei qual Procede, foi a né? fonte que ele tirou. Mas existe, de fato, observe que essa matéria é da década de 90. A partir da década de 70, o mundo deu uma guinada. Nós tínhamos até 70 ali de fim do século XIX, nós podemos ver ali a criação da OIT em 1919 com o Tratado de Versalhes, depois de 1944
nós tivemos a Declaração da Filadélfia, todas afirmando o valor social do trabalho. Quando chega na década de 70, o mundo tem uma guinada, que é uma guinada neoliberal, por conta da crise do petrodólar, enfim. Quando dá essa guinada neoliberal, muito caracterizado pelas figuras de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, isso reverbera no Brasil ali na década de 80 e 90, principalmente. Então surge muito forte a ideia neoliberal, que é um contraponto com o trabalho decente. Mas existe justiça do trabalho nos outros países? Existe, existe. Ainda hoje eu estava vendo a justiça do trabalho da Alemanha. Né? A título de exemplo, a Alemanha, já que estamos discutindo uberização, enfim, Claro. a Alemanha, em muitos casos, entende que o trabalhador uberizado é um empregado. Nós temos, eu trouxe até alguns dados aqui para essa Mas você acha que o sujeito que está ali no Uber, rodando ali o carro, motorista por aplicativo, ele seria um empregado no sentido Timor, essa é usual? uma discussão difícil, ela não é simples. Por quê? Tem um professor, inclusive, Mas no Murilo. final eu quero o seu voto. Meu voto, né? No final eu quero a parte expositiva, sim ou não? Sim. Recentemente, nós tivemos Espanha, Portugal e Califórnia, que vieram com a ideia de presunção de um vínculo de emprego em casos, né, de proteção ao trabalho não pejotizado. A Alemanha, em 1917, teve a alteração do Código Civil alemão para combater o falso trabalho autônomo. Aí tem uma coisa interessante, foi em 2024, eu peguei aqui porque eu anotei para não esquecer. O Departamento de Estado e Trabalho dos Estados Unidos adotou a seguinte posição, a questão da pejotização, e aí vamos também colocar a uberização, é um problema sério que impacta os direitos dos trabalhadores ao salário mínimo, hora extra, e permite empregadores derrotar deslealmente seu concorrente e prejudicar a economia. Isso foi uma nota do Departamento de Estado e Trabalho dos Estados Unidos. Veja, esses países, insuspeitamente, são países Liberais e avançados. Né? Claro. Sabe quais são os países que não têm trabalho? Austrália e Holanda, em 2023, também avançaram nessa discussão de combate à pejotização, né? Do trabalho ser um trabalho protegido. E a Austrália e a Holanda têm um dos maiores IDHs, por exemplo. Né? Então, sabe quais são os países que não têm? Eu anotei aqui também. Angola, Congo, Índia, República Centro-Africana. Todos esses têm um projeto parecido com o projeto que o Brasil pretende implementar via STF. Né? Que é até um ponto que a gente tem que discutir. O STF tem essa atribuição ou não? Ou isso deveria ser algo do legislativo? Né? Mas termina sempre caindo no colo do STF, né? Direito trabalhista está na Constituição, o STF termina por interpretar. Eu acho, e aí já encaminhando meu voto, já que você não quis votar, eu vou votar depois. Eu acho que a grande questão é o valor. Porque no início, quando o valor repassado para os motoristas de aplicativo era um valor alto, todo mundo queria. Várias pessoas dirigindo, várias pessoas compraram carro, inclusive, estava ótimo, as pessoas, engenheiro, todo mundo rodando. Só que aí o valor da plataforma foi baixando. Aí fica numa situação realmente que o sujeito tem que dirigir muito mais para conseguir ganhar um valor razoável. Então, eu acho que é muito mais o delta da remuneração que fica para o... Como é que eu chamo? O usuário, intermediário? Para a empresa aplicativa. O empregado não é. Não, para o prestador de serviço, prestador algo de assim. Serviço, prestador de serviço. Eu acho que é isso. É mais o valor que é repassado pela plataforma. Porque... E aí a gente podia até falar disso também, depois, se você quiser perguntar. É só um adendo do que caracteriza, porque tem aquelas coisas, né? Do que caracteriza a relação de trabalho, o vínculo, aquelas 5 características que caracterizariam. Assim, eu acho que algumas daquelas características não se encaixam. Então não é uma relação de emprego usual. Eu acho que a gente tem que pensar... Não, só um complemento. E o Uber, ela está em Israel, a empresa fica em Israel. Como é que funciona essa relação? O Brasil vai pegar quem? Como é que... Explica, por favor. Ela tem que se sujeitar às leis brasileiras, porque ela opera no Brasil. Então, se ela opera no Brasil, ela vai ter que se sujeitar à legislação daqui. Certamente ela tem patrimônio aqui, ela tem conta aqui, ela tem filial aqui, enfim. Alguém vai responder por esse patrimônio, com esse patrimônio. Qual é a grande questão? Você levantou uma coisa interessante, Mbo. 2 questões aí em sua fala. Uma, eu não conheço, ou pelo menos deve ter poucos, pessoas que são Uber de profissão.
geralmente são pessoas que estão fazendo um certo bico. Isso está diretamente relacionado, talvez, com o processo de desemprego. Né? Então, aquelas pessoas estão numa situação de vulnerabilidade. Tem algumas que não, que estão fazendo bico para complementar a renda, mas geralmente não é esse o perfil. Seria um bom dado para saber fazer uma pesquisa nesse sentido. Isso tem muito a ver com a questão do desemprego. Aí vem uma outra questão que é o seguinte: a Uber encaixa, o trabalho uberizado encaixa nos elementos que formam o vínculo de emprego? Ele é subordinado? Né? Há quem diga, tem um professor aqui, Murilo Oliveira, que é juiz de trabalho, que tem um trabalho excelente sobre trabalhadores com intermédio de plataforma, e traz o conceito de subordinação algorítmica. O que é isso? A subordinação desse cara não é mais aquela subordinação fordista do chefe que vai dar ordem, olha, faça isso, faça aquilo outro. Mas ele está numa estrutura que, de certa forma, ali torna subordinado. Como? Ele pode definir o seu preço? Não. Ele é fiscalizado? É, porque tem as estrelinhas ali. Ele pode ser excluído da plataforma? É, pode. Ele pode, de certa forma, modificar a forma de prestação de serviço? Não. Há quem discorde disso, né? Porque Claro. ele não seria, mas um ponto de vista. Ele é remunerado? É. Então, a onerosidade está ali. É ele que presta o serviço pessoalmente? É ele que presta, porque tem o rostinho dele lá na plataforma, então é ele que presta o serviço pessoalmente. Em relação à subordinação, né, tem outra questão também. As pessoas dizem assim, olha, mas ele não é fiscalizado. Ele recebe mensagens da Uber quando ele é mal avaliado. Não só da Uber, das empresas como um todo. Né? Quando ele é mal avaliado, fazendo algumas sugestões para ele. O único ponto que me deixa em dúvida é a questão da habitualidade. Ele pode Esse ligar. é o ponto que me deixa, porque para formar o vínculo de emprego tem que ter as 5 características em conjunto. Uma delas é a habitualidade. A habitualidade é o que me deixa mais com dúvida, porque nem sempre aquele trabalho é habitual. Pode ter um cara que ele ligue o aplicativo dele para trabalhar um dia na semana. Tem várias pessoas, já peguei vários Pode casos ser que ele assim. fique O um cara é mês. aposentado. Pode ser que ele vai fique um pegar ali. mês sem trabalhar e depois retorne ao trabalho. Então, a habitualidade é um elemento que me deixa com uma certa, assim, não tenho muita clareza em relação a isso. Em contrapartida, há quem diga que se a pessoa não tiver ativo na plataforma, ele vai ser excluído. Então, seria também uma forma de pressionar, né? Mas esse é o único ponto que me deixa em dúvida. Então, se você perguntasse, Wanda, você tem uma visão se é empregado ou não? Sinceramente, eu não saberia lhe dizer isso. Eu tendo a dizer que sim, mas eu tenho muito cuidado para não ser leviano. E tem uma pesquisa também, né? Eu acho que foi até mencionado no julgamento, 60%, 70%, ou até mais, não sei qual é o dado, mas é uma maioria considerável dos motoristas de aplicativo que não querem essa atribuição do vínculo. A autonomia da vontade deles também tem que ser um pouco limitada por algumas questões. Não pode ser simples, no meu entender, não pode ser simplesmente quero ou não quero, porque tem reflexos sociais nisso que vai nos atingir. Por exemplo, um trabalhador de Uber, motorista, será que ele pode trabalhar 12 horas de forma ininterrupta? E se ele causar um acidente de trânsito? Porque está cansado? A título de exemplo. Sim. Né? Isso vai reverberar para nós. Aquela pessoa vai cair no Sistema Único de Saúde, vai cair, se for o caso, na Previdência Social e vai comprometer outras vidas. Mas dentro da categoria, é necessário também entender que essa categoria é heterogênea, ela não é homogênea. Você tem o trabalhador, o carro... O que fala de encontro a essa caracterização É isso. do vínculo de emprego, porque eu tenho funcionários diferentes perfis. Por isso que eu disse que eu tô mais nesse ponto da uberização, eu estou mais provocando do que na pejotização eu tenho um conceito um pouco mais formado. Na uberização, você pediu vista. Eu estou só provocando, levantando as hipóteses, digamos assim, né?
E tem um perfil que aí me preocupa bastante, que é o perfil do trabalhador com bicicleta. Esse me preocupa mais até do que o trabalhador do carro, né? Motorista de aplicativo em si. Porque esse perfil, ele é o perfil das classes mais vulneráveis. Tem uma pesquisa da Allianz Bike que fala qual é o perfil desse trabalhador uberizado com bicicleta, né? É jovem, homem, negro, desempregado, recebe menos do que um salário mínimo por mês, trabalha cerca de 12 horas, 7 dias por semana. Aí a pergunta que você me fez um pouco lá atrás, esse trabalho é um trabalho que certamente, na minha visão, ele se assemelha muito a um trabalho análogo de escravo. Né? E essa pessoa, ela está na base da pirâmide, ela está extremamente vulnerabilizada. Então, é necessário, nesse tipo de julgamento, nós entendermos, inclusive, tem perfis diferentes. Por isso que eu acho que não deveria ser o judiciário a dar essa palavra. Deveria ser um consenso entre as empresas operadoras, né, das plataformas, os sindicatos, que são os sindicatos representantes desses profissionais, e o Estado. O Ministério do Trabalho tentou fazer esse papel, não avançou, né, como deveria ter avançado, mas eu acho que não caberia ao judiciário chegar a esse ponto, até porque tem questão de arrecadação aí também. Né? Tem muita coisa envolvida nesse processo, não é um processo simples. E aí eu entendo que a melhor medida seria essa grande concertação para a gente poder chegar a uma legislação que até pode não ser a CLT, né? Eu, trazendo aqui por argumento, pode ser uma outra legislação que traga direitos mínimos. Eu sei que meus colegas trabalhistas vão dizer assim, Wander, você está dizendo aí que vai ter profissional de segunda e primeira classe. Não me odeie não, pessoal. Eu só estou aqui argumentando. Não, outra coisa, é bom a gente debater, discutir, porque assim, se ficar um negócio muito impositivo, eu quero direito, eu quero direito, eu quero direito, e na realidade fática você não conseguir realizar isso, ou tem que ter uma análise meio consequencialista, uma análise econômica do direito, né? Você tem que... Peraí, você vai... O que vai acontecer? Isso é importante. O que vai acontecer se de fato forem reconhecidos como seletistas? Né? Aí vai ter uma carga horária, vai ter né? O 13º, a plataforma vai pagar, a plataforma... Eu acho complicado. E tem um detalhe social que é interessante. Eu me lembro que há um tempo atrás, eu não vou lembrar agora quanto tempo atrás, teve uma proposta de que queriam pegar as garotas de programa e botar numa carteira, na CLT e tal. Aí elas mesmas falavam, pô, botar na carteira de trabalho, que eu fui garota, que eu fui puta. Você vai acabar com a minha vida. Eu não posso botar isso, não posso registrar isso, sabe? Sim. E tem esse trabalho precarizado, o cara também fala, não, eu prefiro que não. Eu prefiro vender uma imagem social melhor, estou tentando aqui... Sou autônomo. Eu sou autônomo, porque é uma outra imagem o que o cara tem. É uma outra imagem. Não, eu sou autônomo. Porque se você fala, não, eu estou de bicicleta, carregando, levando comida nas costas... O que eu acho... Lá ele. É claro, levando nas costas... Não, lá ele. Comida nas costas. Comida nas costas. Lá ele. Levando comida nas costas. Joilson tá rindo aqui. Joilson é um cara que... Joilson veio hoje para cá, 7 horas da manhã, a gente ficou se perguntando por quê. Ele fez Uber, ele ligou... Joilson é mercenário. Ele ligou... Ele não dá um ponto sinal. O trânsito da cidade é um caos. Tem que sair cedo. Não, mercenário. Esse papo é importante porque, assim, é um serviço que, na minha opinião, falando especificamente de Uber, melhorou muito o transporte coletivo. Sim. Até a gente pode nem dizer se é coletivo ou se não é, se é particular ou se é coletivo. Solidário. Porque antes, com o táxi, era horrível. Assim, o táxi chegava atrasado, o atendimento era ruim, era caro. Então, houve para o mercado de uma maneira geral. Hoje em dia, se você quiser, você não usa carro. Né? Você pode rodar de Uber sempre. Você não precisa... Aliás, ter carro hoje em dia é um luxo. Porque qualquer um chega rapidamente, 2, 3 minutos, tem um motorista por aplicativo. São gentis na maioria das vezes, tem um outro que são mais... De uma média geral, é bem diferente do motorista de táxi. Eu já cansei de pegar motorista de táxi bêbado, o carro ruim. Quem bêbado? Você ou o motorista? Não, motorista. Eu tô sempre. Esse é o meu status normal. Então, eu acho que a tecnologia traz algumas facilidades. É claro que, por exemplo,
poderia se estabelecer através do legislativo uma quantidade de horas máxima para limites limites. Alguma proteção social Claro, também, né? claro. Porque essas empresas elas lucram bastante, né? De certa forma, às custas do nosso Um fundo do nosso previdenciário. desemprego, né? Digamos assim, um fundo entendeu? previdenciário, de repente, específico para essas empresas, né? Que elas tivessem que bancasse alguma coisa para uma assistência. Eu acho, Timbal, você falou uma coisa interessante, né? Quando a gente diz assim, muitos deles não querem ser empregados. A gente tem que ouvir a classe trabalhadora também. Claro. Porque não dá para você chegar do alto da nossa, Claro. digamos assim, soberba acadêmica, E né? de dizer forma assim, o que é melhor para você, paternalista, né? Tem que sentar e discutir. Eu acho que o melhor caminho para as questões, eu sou muito do diálogo nas questões de trabalho. Né? Eu tenho as minhas convicções, mas não necessariamente são as convicções. Ninguém precisa concordar com o que eu acho, digamos assim. Então, eu acho que políticas públicas a gente tem que fazer dessa forma, discutindo, né? Estado, que é a forma que a OIT prestigia. Estado, representantes dos trabalhadores, representantes dos empregadores. Vamos sentar numa mesa e vamos começar. Nem sempre vai ser fácil. Algum momento, né? Vai ter aquela tensão, mas talvez dali saia a melhor solução. Acho que o judiciário, especialmente, com todo respeito, como eles dizem direito, né, data vinha, o STF não é o melhor caminho para discutir essas matérias. O STF está a ponto. Eu acho que... diga lá. O STF está a ponto de cometer, no meu entender, principalmente na questão da pejotização, que a gente vai falar agora, a ponto de cometer um suicídio social, velho. Sabe? A gente, no meu entender, a gente não pode tornar a CLT facultativa para todo e qualquer trabalho. Nós vamos ver, a gente vai ter se isso acontecer, a estimativa é de perda de arrecadação de 144 bilhões de reais. Tem uma questão ainda econômica nisso tudo. Né? Tá aqui. O nosso próximo é meu bebê, que você separou da Folha de São que Paulo. já começou esse assinante, fundador da Folha de São Paulo. Leia, meu bebê. Folha Estadão. Lá ele. Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo é melhor, né? Mas na Folha de São Paulo, a lei não pode deter o curso da história de Gilmar Mendes aqui no... Essa matéria é de 6 de outubro, é recente. Ela é bem... Aqui já é a outra face do julgamento, né? A gente falou da uberização, aí tem essa perspectiva da pejotização, que é o formato de contratação do sujeito. Que acaba sendo duas coisas imbricadas, né? Imbricadas. Mas isso acontece muito, inclusive, na classe médica já há algum tempo. É meio que já está pacificado que os médicos trabalham dessa forma, através das cooperativas, tem o CNPJ e vão... Para mim, eu tenho uma questão que, para mim, eu não sei, que eu não quero pagar de maluco aqui, mas eu simplificando a coisa, por que não bota nesse guarda-chuva social? Pessoa que ganha, que tem uma vulnerabilidade financeira. Bota um teto, olha, até 5 mil não pode ser pejotizado, é CLT mesmo, o cara vai ter que ter ele tem que ter um amparo, porque ele com 5 mil o cara não paga, sabe? Tem uma série... Acima de 5 mil, aí não, aí pode ser pejotizado. O que o Wander falou em relação ao o que é possível. Eu acho que esse vai ser o consenso. Assim, é o que eu espero que seja. O que acontece? O STF hoje, ele tem uma formação, novamente, com todo respeito, muito ruim para as questões de trabalho. Primeiro, nós não temos mais nenhum ministro que seja especialista em direito do trabalho. Só tinha Weber. Tinha a Rosa Weber, que saiu. E, por outro lado, os ministros do STF, especialmente ministro Gilmar Mendes, com todo respeito que eu tenho a ele, ministro Barroso, que pediu aposentadoria ontem. Wander comemorou, Barroso se aposentou. Para as questões do trabalho, eu comemorei mesmo. Que não, Barrosão é categoria. Eles têm uma visão preconceituosa do direito do trabalho. Preconceituosa no sentido de preconcebida mesmo. De uma pessoa que talvez não tenha tanta afinidade com a matéria. Quero crer dessa forma. Você percebe isso nos votos. Existe um certo preconceito com o seu trabalho, como se fosse uma justiça robinhoodiana, que tira do rico para dar para o pobre. Sim, né? Isso eu queria, inclusive, falar com você, porque eu acho que em alguns momentos, de fato, isso acontece. E eu também. Eu não sou contrário às leis trabalhistas. Eu acho que a legislação trabalhista, 13º, férias, sou a favor da redução da jornada de 6x1 para 5x2. Acho que tem muita coisa que é indigno. Agora,
Eu acho que a Justiça do Trabalho, no fazer e no julgar, muitas vezes, já antecipando inclusive a pergunta que eu queria fazer no final, muitas vezes ela age de uma forma completamente anti-legítima, Robin-Hoodiana, antijurídica, inclusive, faz desconsideração da personalidade jurídica sem nada de fraude, nada que aponte numa... Ela vai lá e desconsidera. Entra no patrimônio de uma pessoa, não segue a cadeia sucessória, o sujeito vende a empresa para ele, vende para ele. Não, ela vai em todo mundo, de uma vez só. Ela faz um negócio, você sabe disso. Que tem algumas coisas que são assim... Aí o sujeito empresário... E eu falo isso porque eu já fui funcionário, sou ainda seletista, sim, mas já fui seletista numa grande empresa, né, na TV Bahia, já fui seletista como médico, já fui pessoa jurídica como médico, sou empresário, vivo os dois lados. Então, assim, eu acho que o Justiça do Trabalho tem um grande trabalho, tem um papel social importante, mas a justiça em si tem uma coisa de eu vou fazer, eu já vi isso, deu alguma coisinha aí, deu uma coisinha o quê, rapaz? Não tem direito nenhum para ele ter, tá tudo certo, foi tudo feito dentro do... mas... Entendeu? Então, essa perspectiva do cair nas costas do patrão, do empregador, algo injusto, porque se for justo, ok. Sim. Tá devida a prestação, pague. Mas um negócio completamente injusto... Todo mundo, acho que todo mundo. E quando vai contratar, vai com medo. Quando vai, a conversa de sócio vamos contratar alguém. Meu Deus do céu. Assim, vem uma pessoa aí, o tratamento dentro do escritório, depois você fica com medo das facas que vão voarão sobre você. O processo que a gente tem, inclusive, de uma execução nossa, que Wanda, inclusive, advoga para mim, a funcionária desse processo era uma funcionária que ela esculhambava. Eu já tinha, inclusive, vendido a empresa para outra pessoa. Mas era funcionário que, pelo sucessor, que falou, Timbó, essa funcionária aí não queria nada, né? Então, assim, aí chega na audiência, foi uma revelia também, né? Aí faz a audiência em 4 minutos, acabou a audiência, revelia, tá tudo pra parte, já foi. Tudo que ela falou tá certo. E tudo que você não precisa falar. A esfera civil não é assim, não. Peraí, a pessoa ela pode entrar no processo onde tiver, pode comprovar outras coisas, se o trabalho acabou, já vai pra execução, já vai... É um negócio que, assim, a depender do caso concreto, se torna injusto. E aí, a mesma coisa de Tony Garrido. Tony Garrido vai falar aquela merda de que tem que ser uma menina. Uma menina. A grandeza de uma menina. A grandeza de uma menina. Aí termina deslegitimando a própria importância do feminismo, a própria importância de todos os movimentos e as bandeiras sociais que são importantes. Mas aí entra... É o buraco negro. Não pode falar buraco negro, porque buraco negro é uma expressão preconceituosa. Aí fica difícil até de você defender. Então, eu acho, desculpe o solo grande dessa forma, mas eu acho que a Justiça do Trabalho, em alguns momentos, e aí eu sou vítima pessoal disso, exagera. Eu penso o seguinte, em relação aos eventuais erros que aconteçam. Infelizmente, o direito ele não é matemática. O erro, ele faz parte do direito, infelizmente. Veja, quantas pessoas... Vamos trazer para uma outra perspectiva. Quantas pessoas hoje estão presas de forma indevida? Olha, eu achei que a argumentação de Timbó foi quase uma coação. O Wanda já está aqui se justificando. Pô, sua teatralidade foi muito bonita. Eu quase aplaudo. O pobre do Wanda já está aqui. Não, veja bem. Veja bem. Mas eu esperei tanto tempo para a Wanda vir aqui. Ele ensaiava isso daqui. Ensaiava. Na frente da... Ele falava, a gente tem que chamar uma pessoa. Eu penso o seguinte, infelizmente faz parte do direito o erro. Quando a gente traduz isso para outras áreas do direito, isso fica mais claro. Quantas pessoas hoje têm presas de forma indevida? Várias. Quantas pessoas estão soltas de forma indevida? Várias. Quantas pessoas estão pagando uma pensão alimentícia com o valor que está acima da sua capacidade de pagamento? Várias. Quantas pessoas estão pagando abaixo da sua capacidade de pagamento? Várias. Quantas discussões empresariais que o sócio saiu... Sim, mas qual é o seu raciocínio? Não, você tem que corrigir tudo. Quando a gente não vai... Não é errado essa... Não, claro, mas existe, observe pelas próprias matérias, uma supervalorização do erro trabalhista. Um superdimensionamento.
Tipo assim, existe erro, beleza, mas fala do quando é erro da trabalhista, quando é um erro É. trabalhista, existe o hipérbole. Isso sai a matéria, sai a CM, sai, né, como era lá antigamente a CM. O erro existe, faz parte do direito. Por isso que nós temos todo o arcabouço para poder recursar, enfim, para poder tentar diminuir esse erro. Aqui, ó. O Wander comemorou aí, ó. É Barrosão porque saiu. Barroso, ele, assim, a formação dele é uma formação pró-empresarial, eu acho, né? Isso fica claro nos votos dele. Então, acho que o seu trabalho presta um papel social importantíssimo. Isso acontece, você ter erro, acontece. Ter julgamentos ruins, infelizmente, acontece. Vai ter trabalhador que vai ganhar não tendo direito, e vai ter empresário também que vai ganhar o Que vai processo. perder. Que vai ganhar o Mas- processo de direito. Deixa eu fazer uma analogia Tem aqui, por empresário exemplo, que vai perder. a minha avaliação. O direito do consumidor, eu vejo Sim. muitas semelhanças do direito do trabalho. É. Inclusive, os dois saíram, né, do direito civil, o direito do trabalho já tem 100 anos que deslocou. Inclusive, a livre docência de Orlando Gomes, que era civilista, foi direito do trabalho, para virar professor catedrático da Faculdade de Direito. Então, o direito do consumidor já é no final do século passado, mas é a mesma coisa, era um ramo de direito civil, identifica dentro de uma relação jurídica um que é muito hipossuficiente em relação ao outro e vamos fazer um plexo normativo para proteger o hipossuficiente. Na relação de consumo, na vara de consumo, apesar de ser pró-consumidor, não tem isso. Se o consumidor não tiver aquela prova, ele não vai ganhar aquele dano moral, ele não vai ganhar aquele que ele está... Apesar de haver inversão do ônus da prova, é bem parecido, né? Tem todo um aparato para poder reparar aquele que tem uma condição menor que o outro. Na Justiça do Trabalho, Mas não. na Justiça Inclusive, do Trabalho- essa desconsideração da personalidade jurídica, né? O direito do trabalho ele teve essa figura incorporada em 2017, mas a teoria que nós utilizamos é a teoria do consumidor, que é a teoria menor do artigo 28. Então, por isso que não se apura fraude, não se apura desvio, confusão patrimonial, porque nós usamos, justamente por essa semelhança, nós usamos o direito do consumidor. Né? Eu não concordo muito com a visão que não tem critérios. A gente tem critérios, mas tem o ponto da hipossuficiência do trabalhador, que no processo, no meu entender, isso ainda é muito tímido. Por exemplo, hoje eu não vejo ao seu trabalho com indenizações muito avançadas. Vamos falar a questão do dano moral, por exemplo. É muito difícil você ver no seu trabalho uma indenização por dano moral de valor altíssimo. Às vezes já vi trabalhador, geral, né? eu já vi trabalhador que perde um dedo e ganha R$5.000. Né? Mas isso é geral. Isso é de uma maneira geral, que essa indenização por dano moral é pequena. Mas também é isso. E assim, minha crítica não é a justiça como um todo. Sim, É uma boa parte dos juízes, dos julgadores, que tem um julgamento previamente enviesado. Tem outra parte não, tem outra parte que é muito técnica, e diz assim, não, meu amigo, você não tem esse direito, não. Isso aqui isso é de se reconhecer. Agora, acho que de uma maneira geral, e você sente muito isso, quando você tem que pagar uma prestação, rapaz, eu paguei tudo certo, só que você é demandado para pagar outra prestação, a mais, ou um acidente do trabalho. Eu já fui dono de restaurante, o sujeito, ele provocou o corte nele para poder entrar numa... Isso já tem muito tempo. Sim. Para poder entrar no benefício do governo, para ficar afastado. Eu estou aqui, ó, vou me cortar, se cortou. Assim, então, esse tipo de situação, inclusive, e você que tem que provar, né? Porque é o empregador que tem que provar. Depende. Esse fato mesmo, a gente usa no direito do trabalho os parâmetros também igual do CPC. O autor tem que provar o fato constitutivo dele. Então, depende muito do que tem ali do que foi colocado na inicial, que foi colocado na defesa. Não é sempre o empregador que tem que provar, não. Depende das teses que foram argumentadas. Isso foi modificado naquela reforma de Temer? Não, já tinha. Na verdade, assim, a reforma de Temer trouxe algumas modificações em termos processuais, mas essa questão do ônus da prova, quem é que tem que provar o que no processo, já era assim, desde sempre. O autor tem que provar o fato constitutivo dele. Se eu estou dizendo que aquilo aconteceu e você nega, peremptoriamente, isso não aconteceu. Né? Vou dar um exemplo de acidente de trabalho, que a gente estava falando. Né? Eu tive um processo, por exemplo, que a trabalhadora se acidentou.
A empresa falou o seguinte, olha, isso não aconteceu dentro da empresa. Não aconteceu. Eu tive que provar, eu trabalhadora, nesse caso. Então depende muito do que é colocado no processo. Né? Eu acho que existe também, tem um outro problema. No Brasil, a gente tem um costume de não ter consultoria. A gente geralmente fecha a porta depois que o problema aconteceu. Então, as empresas não têm costume de ter assessoria trabalhista. Então, depois que o problema aconteceu, tem problemas muito simples, que são fáceis de resolver no dia a dia. Vou dar um exemplo aqui, cartão de ponto. Cartão de ponto. Cartão de ponto é o exemplo mais clássico. Todo mundo aqui vai conhecer alguém que chega e bota assim, ó, 8 horas da manhã, sai Meio-dia. 12 para almoçar, marca 1, aí depois sai 17. De maneira invariável. Né? Todo mundo conhece. Isso no seu trabalho não tem validade de nada. Se você pergunta a qualquer advogado trabalhista, o cara que começou lá agora, se você pergunta ele, vem cá, esse cartão de ponto aqui, se ele olhar, não, isso aqui não vale nada, vamos fazer de forma correta. Aí o empregador não fez essa consultoria, essa assessoria, fez o cartão de ponto dessa forma. Quando esse cartão de ponto chegar no seu trabalho vai invalidar. Ele não vai entender direito porque invalidou, porque ele vai dizer, pô, mas eu não fiz o cartão de ponto? Não era essa a minha obrigação, mas o cartão de ponto dele estava, como nós chamamos lá no seu trabalho, de cartão de ponto britânico. Que é uma fraude. Ninguém chega 8 horas da manhã, sai sem variação de minuto. Então, tem algumas questões que são técnicas Mas também. quem tem que fazer prova disso é o empregador. Depende da quantidade de empregados que ele tenha. Mas se ele juntar o cartão de ponto desta forma, é uma fraude presumida. Não, beleza, mas quem tem, aí, esse é um fato que quem tem o ônus de provar o horário é aquele que está empregando. Depende. Se ele tiver mais de 20 empregados no estabelecimento. Mas Se ele tiver menos de 20, não. Aí, essas questões de ônus de se prova... ele tiver menos de 20, o o empregado tem que provar. que tem que provar. Entendi. Então, isso depende... É por isso que eu digo, é necessário também que o empresário, o empregador, ele tenha essa prevenção para entender como é que as coisas funcionam para se blindar, de realmente fazer o certo, né? Mas tem um dado interessante do seu trabalho também, que é o seguinte, a gente tem o costume de dizer, olha, o seu trabalho tem esses problemas, enfim. Mas quando a gente vai para os dados, em 2016, por que eu pego esse corte de 2016? Porque 2017 foi a reforma trabalhista, então eu vou pegar antes de 2017 para poder ficar as coisas melhor organizadas. 2016, CNJ, Justiça em Números. Se você pega quais são as principais demandas do seu trabalho, 50% dos processos no primeiro grau pedem só verba rescisória. Que é a pessoa saiu E não recebeu o mínimo. Esse é um dado preocupante, porque aí nós estamos agora trazendo um outro lado da moeda. Existe uma demanda no seu trabalho? Existe, mas também existe existe maus pagadores. Né? Tem os dois lados da moeda. Então, se você ter 50% dos processos trabalhistas pedindo verba rescisória, é muito considerável. É uma radiografia do seu trabalho também. Então, é necessário que a gente também olhe por esse outro lado. O seu trabalho ela tem um papel social importante. Ela tem um papel, inclusive, de combate ao chamado dumping. O empresário também tem que pensar do outro lado, que é o seguinte, olha, você é empresário sério, você cumpre toda a legislação trabalhista. Claro. Se o empresário outro não cumprir, ele está praticando, além de dumping social, ele está promovendo uma concorrência desleal com você. E aí o seu trabalho vem também para poder reparar isso. Fala, olha, você não pode fazer essa concorrência desleal no mercado, porque se você fizer, você vai ter depois que reparar. Olha que eu estou falando da visão econômica da coisa, não estou nem trazendo para a questão social da figura do trabalhador, estou falando da questão estrutural. Mas, por exemplo, a parte, não vou deixar de fora a parte tributária, mas o que é tão complicado? Então, para um cara leigo, imagine, eu sou arquiteto. Eu lembro de uma fala de Duda Mendonça que eu nunca vou esquecer, foi quando ele chegou então, tinha sido acusado, ele chegou, ele falou, gente, eu mexo com publicidade, eu não sei de onde está vindo o dinheiro, o cara me pagou, eu tenho um contador para fazer isso, eu não posso criar, não sei o quê, cuidar de um escritório e ter que saber também todas as normas trabalhistas. Não tem como uma coisa ser um pouco mais simplificado? Não tem como ser menos complicada? Antes de Wander responder, Diga aí. eu queria... O Ministério Público do Trabalho não vai saber onde é seu escritório, mas eu queria saber assim,
Os arquitetos lá são como? É associado? São mulheres. Como é o vínculo? Porque essa é outra questão, né? Escritório de advocacia, escritório de arquitetura, assim, é seletista, não é? Recebe o mínimo que o conselho diz, que o conselho, eu acho que diz, tem um piso salarial de O piso é 7 mil, 8 mil. por aí. Então, assim, Pisos engenheiros, né, também. essa é uma realidade também, né, dos profissionais liberais, e fazendo as duas perguntas. Sim. Eu acho que nós vamos... Acho que a decisão do STF, espero que caminhe nesse sentido. Nós temos... O STF em si, ele está indo para uma vertente de liberar total. Não tem nenhum parâmetro, nem esse parâmetro financeiro que a gente estava dizendo aqui, nada disso. As decisões do STF, e eu advogo em processo no STF sobre essa matéria, então acho que eu fui um dos primeiros a tomar essas primeiras porradas. Tá esperando o resultado. Inclusive, curiosamente, teve um processo meu que Gilmar Mendes voltou atrás. Depois eu posso contar esse caso, que era um caso discutindo essa questão de vínculo de emprego. E aí eu peguei decisões dele anteriores para discutir, para dizer que aquela matéria não poderia ser discutida naquele tipo de procedimento. Eu fui por uma questão formal, né? Ele falou, realmente, não pode, mas a competência para discutir esse assunto não é do seu trabalho. Ele mandou para a justiça comum, né? E aí eu tenho discutido esses processos no STF, então eu estou muito próximo dessas discussões. A tendência do STF é o seguinte, tem 2 ministros, Fachin e Dino, que são contra esse processo de terceirização irrestrito. Alexandre Moraes depende do dia. Brincadeira. Você não teve uma treta com o Bolsonaro? Depende do dia. Aí ele tá né? feliz. Zanin e Toffoli também, mas os que estão bem marcados a posição são esses 2, especialmente Fachin. Do outro lado, Gilmar Mendes e Barroso, que pediu aposentadoria. Ele sorri, manda sorrir. Ele pediu aposentadoria. Eles pretendem liberar geral. Dizer o seguinte, olha, CLT é facultativa. Se eu quiser lhe contratar, você é porteiro, eu posso lhe contratar. Você é empregado... Pessoa jurídica. Todo mundo vai ter que abrir sua... Serviços gerais, eu posso lhe contratar via pessoa jurídica, porque, segundo eles, isso seria um processo de terceirização que é lícito no país a terceirização. Então, é como se eu estivesse terceirizando a atividade, é possível terceirizar a atividade, enfim, são empresas contratando. Para o STF, o que o STF tem decidido é neste caminho. Essa audiência pública que teve agora, que eu achei que nesse sentido o ministro foi razoável, teve essa audiência pública, aí ouviu todos os setores, aí ouviu os sindicatos, enfim, né? O Ministério Público do Trabalho, o STF Trabalho. STF houve 48 pontos de vista sobre os desafios da pejotização. Saiu no canal do STF. Isso aí foi interessante, porque... Gente da Fiesp, desculpa, que é economista. Ouviu todo mundo. Foi. Ouviu todo mundo, vários lados. Acho que foi interessante essa audiência pública. Se fosse pelo STF, ia liberar geral, mas talvez essa audiência pública, com também a pressão dos sindicatos, do próprio Estado brasileiro, porque o Ministério do Trabalho e Emprego é contra esse processo irrestrito de terceirização. A Justiça do Trabalho é contra esse processo de terceirização, o Ministério Público do Trabalho contra a advocacia, e aí você poderia até dizer, né, porque o Ministério Público do Trabalho tem lado, mas a advocacia não, a advocacia advoga tanto para empregado quanto empregador. Como você se apresentou aqui. A OAB se colocou contra esse processo irrestrito de pejotização, a ABRAT, a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, que congrega advogados de empresa e advogados de trabalhadores, se colocou contra essa terceirização irrestrita. Eu sou contra a terceirização, o processo de pejotização, que aí está sendo colocado como terceirização irrestrita. Eu sou contra, porque eu acho que o trabalhador ele é vulnerável por uma questão muito simples. Eu poderia trazer aqui 1000 teorias para poder falar sobre isso. Mas ele tem uma força que constrange que ele aceite esses vínculos, que é o desemprego. Todo mundo já ouviu falar aquela história. Que caiu, né? Tá aí. Caiu. Na né? menor taxa de desemprego. Uma boa notícia. Para o governo Lula é maravilhoso. Taxa segue menor patamar da série histórica que iniciou em 2012.
que é uma excelente notícia. Mas o desemprego ele existe, então todo mundo já ouviu aquela frase, né? Pô, você não quer fazer não, não quer esse trabalho não, não quer dessa forma não, tá certo, tem aí uma quantidade enorme de pessoas que querem. E aí reside a vulnerabilidade do trabalhador, na necessidade de subsistir. Mas é isso, com essa taxa baixa, isso modifica um pouco. Eu vivi isso um pouco lá em 2007, 2008, quando tinha uma taxa de desemprego, eu acho, que era baixa, porque no meu segmento, bar e restaurante, Sim. o sujeito saía, ele não fazia questão nenhuma de estar empregado, ele sabia que ia em outro restaurante ali encontrar o trabalho dele e ia se empregar. Então, isso dá muita autonomia para o empregado, no sentido de, olha, não está bom o emprego aqui não, eu vou para outro lugar. Essa é uma... Quanto menor o desemprego, O que é bom. melhor as condições de trabalho. Claro. Né? Então, o que é que acontece? Essa é a minha posição, eu sou contra. Agora, só fazer um parêntese aqui. Será que dentro dessa lista aqui, eu vou jogar contra o governo, será que não está muito o cara precarizado de bicicleta? Não, porque ele não entra aí, né? Na verdade, a lista considera quem está Bem procurando. Se você estiver desempregado e não estiver procurando, você nem entra. Entendi. Na lista de... Aí é quem está desempregado e continua procurando um emprego. Entendi. Talvez isso, eu acho que isso quer Mascare. dizer, talvez essa uberização... Porque a pessoa não estaria mais procurando. Não está procurando, está ali dirigindo, né? Está fazendo... E aí minha preocupação é essa, porque eu entendo que o trabalhador ele é sempre vulnerável. E eu tenho um cuidado também com o preconceito com os trabalhadores que recebem mais. Que aí a gente vai chegar depois no segundo ponto, que eu acho que é o que vai ser a conformação, como é que vai ficar. Porque, veja, o trabalhador que recebe um pouco mais, ele, no meu entender, ele também é vulnerável, porque ele precisa do trabalho dele. E a reinserção no mercado é, inclusive, mais difícil. Você pega um exemplo, um engenheiro, um arquiteto. Sim. Né? Ele está vinculado a uma empresa, ali, trabalha, presta serviço, depende daquele salário. Para ele se recolocar no mercado, é mais difícil do que o auxiliar de serviços gerais. Então, ele também é vulnerável, no meu entender. Mas essa é a minha visão. Assim. O que é que eu acho que vai acontecer no STF? Talvez seja o caminho do meio. Em 2017, se trouxe uma figura chamada de trabalhador hipersuficiente na CLT, que seria um contraponto ao hipossuficiente, ao mais frágil. Quem é esse trabalhador? É aquele que tem ensino superior e recebe mais do que 2 vezes o teto da Previdência Social. Então, o teto 16, hoje... está em 8, né? Vamos arredondar. Então, o cara que tem em nível superior e recebe acima de 16 mil, vamos botar assim, né, arredondando, ele teria uma maior liberdade de negociação. Eu acho que a coisa se encaminha para ter esse corte. Assim, olha, esse aqui, embora eu não concorde com isso, eu acho que esse cara ainda é vulnerável, ele ainda não é senhor de si próprio. Né? Ele ainda depende do trabalho para sobreviver e, no meu entender, ele continua sendo vulnerável. Mas eu acho que vai ser o corte. Vai ser um corte interessante. Se for um corte interessante, eu acho que vai agradar a gregos e troianos ali. Eu acho que vai dar um aceno. Eu acho que setor troianos não patronal. vão gostar, não. Grego pode até gostar. Eu acho que os troianos... O que advoga, o que fala muito os empresários e liberais é que a insegurança é em geral. Não tem Eu vou defender aqui o lado empresarial, que não passe uma noite em claro, desesperado. E quantas vezes o cara fala, olha, eu ganho pouco, mas o meu vai entrar em um determinado momento. O empresário não, tá lá. Ele começa o mês, o lojista, inúmeros amigos lojistas, ele falou, eu começo o mês devendo 50 mil, 100 mil, 10 mil, dependendo do tamanho da loja dele, eu começo aluguel, salário, pererê, parará. Aí entra aquele catatal de tributo, e o cara falando, cacete, eu começo o mês devendo, então vamos trabalhar, só sendo meio coach, meio legendário mesmo, Raul, para o cara tocar. Então o empresário acredita. Por isso que pega tanto esse tipo de gente, porque... Jojó é legendário, é? Tem uma cara que gosta. Tem, cara. Não sei. Nunca sei. Eu queria, inclusive, fazer essa pergunta aqui para nossos meninos, nossas crianças, nossos estagiários, Rafael e Cecílio. O que é que eles acham, na opinião deles, sobre esse tema? Vocês acham, e aí são jovens, pode gravar ele, grava ele no seu celular, faça o set aí. Vocês acham que é razoável, vocês pensam em ser empregados seletistas ou autônomos? Autônomos. Ser empregado de uma empresa, bater ponto,
Um grande jornal, uma grande empresa de mídia, Grande empresa de mídia. talvez. Talvez. Mais autônomo. Sim. Tequila PJ. Timbó. Tequila Timbó aí. PJ, exatamente. Gravou bem? Gravei. Você vai se aposentar por quantos anos? Ainda não sei. Essa É. preocupação da aposentadoria não é... É uma preocupação para vocês ainda da aposentadoria? Sim. É. Mas eu acho isso, mano. Eu acho que, de uma maneira geral, os jovens não têm aquela cabeça que meu pai, que minha mãe, que seu pai, que nossos antecessores Trabalhar no Banco do tiveram. Brasil, né? Banco do Brasil e assim, você trabalhar na mesma empresa, tá ali, se aposentar, ter aquela vida do empregado Mediana, outra, né? de É. classe média. Então, acho que não é essa o pensamento dos jovens hoje em dia. Eu acho, assim, o jovem também... Tem uma coisa interessante, um fenômeno na internet. Você já viu aquele fenômeno, o anti-CLT, que tem na internet? Sim. Não conheço, não. Nunca viu, não? O pessoal brinca assim, jogou uma CLT, o pessoal correu, não quero ter uma CLT. Veja, ali tem um fenômeno interessante. As pessoas, o que elas não querem é o trabalho precarizado. Mas as proteções trabalhistas a pessoa quer. Veja, quando a pessoa fala assim, eu quero ser autônomo, aí a pergunta é, por quê? Porque eu não quero bater ponto. Porque eu não quero ter uma jornada exaustiva. Liberdade. Eu quero ter uma liberdade maior. Mas quando a gente faz a pergunta assim, mas vem cá, você quer ter férias? Quero. Você quer ter um salário razoável? Quero. Você quer trabalhar com limitação de jornada? Você quer trabalhar 12 horas? Não. Você quer, se você trabalhar mais, você quer, né, receber a título de horas extras? Quero. Você quer ter final de semana para estar com sua família? Sim. O que as pessoas não querem não é a CLT. O que elas não querem é o trabalho precário, que muitas vezes pode ser através da CLT. Que aí vem a discussão da 6 por 1, por exemplo. A 6 por 1 é o trabalho seletista. O pessoal não quer isso. Então, a gente não pode confundir o trabalho. A gente não costuma dizer isso de maneira muito sempre, mas o trabalho ele vem de uma conotação negativa ao longo do mundo. Tanto que a palavra trabalho veio da etimologia tripalium, que é um instrumento de tortura. Exatamente. Então, o trabalho, ele tem uma concepção negativa. Essa questão de bater ponto, de ter chefe, realmente, ela traz ali, ela é hostil. Mas quando trazemos para o direito que o trabalhador tem, até o jovem, não, ele quer esse tipo de direito. Não quer não, pessoal? Ou quer ter férias? Férias é bom, É bom, né? Quer ter final de semana? Quer ter, né? 13º? Pronto. Percebeu? Mas assim, e aí fazendo uma linha de arremate do meu raciocínio, acho que as garantias são importantes, acho que a São. dignidade, que é a base do direito do trabalho e do direito como um todo, tem que ser atendida, mas eu acho que a gente vive um momento histórico-social de modificação, Sim. mediado pela internet, Sim, mediado sim, pela sim, possibilidade sim. do sujeito, eu vou ser influência, eu vou ser profissional autônomo, eu vou trabalhar com o que eu quiser, que coloca muito eu acho que assim, vai acontecer um freio de arrumação. Eu acho que vai haver uma acho que é redução, inevitável. acho que vai ter uma modulação, assim, vai reduzir, não vai acabar, que eu acho que é importante, mas eu acho que vai haver uma redução por uma questão que eu acho que a Justiça do Trabalho não vai conseguir resistir durante muito tempo do mesmo formato que ela é hoje. Mas o que eu disse antes, a tendência mundial hoje dos países considerados mais civilizados é ampliar o direito do trabalho. Alemanha, Holanda, Mas talvez Austrália. em outros, sim, mas eu acho que em outros formatos. Sim. Num formato que consiga atender esse novo... Sim. Agora, coisas completamente anacrônicas, eu acho, que é, por exemplo, escala 6 por 1. Pô, bicho, isso aí, só quem trabalha 6 dias da semana e vai descansar no domingo.
Você tá tão cansado, Você não consegue depois de fazer 6 dias, você nada. não consegue fazer nada. É um negócio desumano. Então, assim, essas questões, eu acho que isso de fato precisa ser regulado e precisa ser modificado. Nós deveríamos ter, tipo, o Ministério do Trabalho e Emprego, no meu entender, deveria fazer um papel de discussão e diálogo constante. O direito, ele deve sofrer modificação sempre. Sempre. Porque nós estamos em eterna evolução, modificação social, novas tecnologias. O direito ele tem que modificar, né? Sem perder essa base do mínimo da dignidade. No meu entender, o que esse processo de pejotização significa é romper essas amarras. É tornar o Brasil um país completamente desregulamentado no mercado de trabalho. Então a gente precisa chegar a um meio do caminho. Né? Eu tenho convicções, mas eu sempre estou aberto ao diálogo. E eu acho que tem que ser assim, que as coisas têm que se construir. Tem que se construir E os dessa dois forma. lados, entender a dor do empregador. Sentar, discutir, Por né, exemplo, trazer esse dado que você trouxe hoje aqui, um dado muito interessante. Assim. Se houvesse uma redução significativa, não é uma reduçãozinha, Sim. significativa da tributação do empregador, por que não ser letista? Né? O problema é quando você vai empregar, você paga o dobro e o funcionário não recebe aquele dinheiro, Agora, fica para o governo. agora volta àquela entrevista anterior que a gente teve, que foi com o Walter Barreto. Uma renda Básica universal ajudaria nesse aspecto. Nesse ponto, A gente ia poder surfar mais, Tá a vendo? gente poder ir pra praia. Aí, ó. Quem é surfista aí? Rapaz, aí é o... Essa esquerda tá grande aqui, dá essa onda lá. Dá. Aí foi o último No céu farol? que teve. Foi mesmo? Foi, o último céu bateu quase 2 metros só no Foi mesmo, farol. tem meio metrinho aí, né? Aí tem. E que beleza. Aí foi o nosso amigo Bonga que tirou essa foto. Começou no fundo a da surfar folia. quando? Começou a surfar quando? Rapaz, minha história com o surf ela é curiosa, porque meu tio, né, que foi quem me criou, meu pai afetivo, ele começou a surfar comigo, deu a minha primeira prancha quando eu tinha 8 anos, a primeira prancha de fibra. Mas eu não me lembro, não tenho memória de quando eu brincava com aquele bodyboard na praia, no bodyboard. E o surf na minha vida é uma coisa assim, está comigo desde sempre. Meus melhores amigos eu coloquei no surf, surfam até hoje, e a gente, com certeza, nossa relação se construiu e se consolidou por conta do surf. Você perdeu um peso, não foi? Foi. E aí tem as questões do trabalho também. Voltando às questões do trabalho, eu fiquei 10 anos sem surfar. Por conta do trabalho, né? Aquele momento que você está se reafirmando na profissão, fazendo mestrado, enfim, né? Botando as coisas nos eixos, eu fiquei praticamente 10 anos sem surfar. E aí tinha dado ganhei um peso considerável. Eu falei, olha, quando você vira a chave dos 40, aí você fala assim, olha... Filho nasce também. Filho. E depois teve pandemia, teve toda aquela questão. Aí eu falei, olha, eu vou voltar a fazer as coisas que eu gosto, voltar a surfar, voltar a treinar. Comecei a morar aqui próximo também, e aí fui acolhido lá pelo pessoal da Barra do Farol. Tá morando aqui, Tô morando aqui próximo, aqui na Graça, e aí... O pessoal lá, porra, super gente boa. Tem uns dinossauros do surf, que a galera acima de 50 anos. Tem, rapaz, é uma verdadeira inspiração. Tem um surfista lá. E a galera é gente boa? Não Gente tem localismo, boa. não? Rapaz, muito pouco. Se o bodyboarder chegar lá, o pessoal você vai ser tratar bem. super bem acolhido. Eu vou lá, viu? Pegar uma onda na O barra. pessoal lá é muito legal. Tem Evandro Balalai, que para mim é uma referência no surf. Ele está, salvo engano, em segundo lugar do campeonato brasileiro de longboard. Ele tem 53 anos de surf. Caramba. Ali. E as pessoas têm mais idade. Então, você percebe, tem Miro também, que é um surfista lá, que é amigo nosso, que, salvo engano, vai fazer 70 anos. Então, é uma galera, assim, que está cuidando do corpo, que sabe, a vida está acontecendo realmente. Então, pô, é uma inspiração. Que o câncer de pele não pegou. Mas você vê como eu tô ali, né? Todo disfarçado. Aqui, ó. Disfarçado de chapéu, de tem que cuidar de dele. lycra. Sua prancha qual é? Sua prancha? Um longboard. Um longboard aí Tem do que meu ir amigo tem que ir lá para as Gordão. Maldivas. Se você for. Tem que ir lá. Mas o surf assim, eu aconselho todo mundo. A gente tem uma cidade litorânea, quem puder, vá.
Timbal, você também você voltou a surfar depois de um tempo, não foi? Foi, eu fiquei 30 anos, mais, 30, 35, sem surfar e sem jogar tênis. Aí voltei, o tênis por causa do meu irmão e o surf por causa da minha mulher. Ela voltou, começou a fazer bodyboard. Falei, eu já fiz isso aí também. Isso aí é legal. Aí comecei... É o bodybook. Né? É, o bodyboard. Esse bodyboard eu já fui. Porque eu já peguei onda de prancha e de bodyboard. É. Bodyboard eu peguei mais, inclusive. E aí voltei. Você sabe que eu não Tô peguei feliz. onda, né? É. Mas eu na Vamos escala... voltar, vamos bora voltar. pegar Você lá, mora, levar uma você mora prancha perto piores. também ali, Moro né? Que a perto, gente, moro nosso perto. filho estuda na mesma escola. Bora. É bom. Aí O grande vamos- amigo, meu professor foi Guido. Foi. Da GAN, Guido Ramos. Mas você... Mas Eu fui o Guido pior surfa aluno. Não, Ele surfa bem, de eu prancha. eu nadava mal ainda. Rapaz, e Nada. aquela região é linda. Eu me apaixonei pela... Ali é bonito demais. Bonito é. demais. E aqui tem uns filmes, né, meu bebê, que você trouxe que tratam das relações de trabalho, é isso? Rapaz, Exatamente. Tem eu só muitos, vi aí tem muitos filmes sobre trabalho. Diga aí. Tempos Modernos. Que é um clássico, Clássico, do Chaplin, Ladrões de Bicicleta. Não vi. Esse é precarizado, é de Ao chorar, extremo. é ao extremo. Sindicato de Ladrões, de Elia Kazan, de 54. Tentei pegar um Claro. Ele não usa black cara de tie. 81 brasileiro. O Tudo ou Nada, que ficou muito famoso nos anos 90, foi indicado ao Oscar de melhor filme. Foi. Sem Foi. trabalho, sem dinheiro, sem cuecas. É, o pessoal, todo mundo desempregado, resolve virar gogoboy e é engraçado pra caramba. Que bocado e é a questão a fábrica que fecha, é bem engraçado esse filme. Pão e Rosas. Ken Loach, aliás, ele trabalha, boa parte do cinema dele é dedicada à questão social, ao trabalho. E esse fez Cadê o muito Daniel sucesso recentemente, que tá na Netflix, que é a Fábrica Americana, que foi, eu acho que, produzido pelo Obama, que é uma fábrica chinesa, que se muda para os Estados Unidos e o choque cultural entre eles. Sim. Esse tem na Tem Netflix, né? Tem na Netflix. Esse tem na Netflix. Tem um documentário que fala do processo também de Chicago. Eu me esqueci o nome dele agora. De Michael Moore. Sim, muito interessante. Que fala do processo das fábricas que se fecharam De automóveis, né? de automóveis da GM. Também é bem interessante. Porque aí já traz uma outra questão do trabalho, que é essa mobilidade internacional do capital, né? Que você perde, né? Saiu os e- empregos e vai Michael para outro Moore. lugar. Ele tem outro falando sobre os trabalhos. Esse aqui é um dos livros, um clássico do Émile Zola, que é a boa parte, até o termo greve surge na França. Émile Zola fez o Germinal, e como a gente aqui ainda era um país escravocrata nessa época, a gente começa a ter mais registros, né, com essa obra clássica da Tarsila do Amaral, que é o Operário. Operários, é isso aí. Muito bem. Tem mais o quê? Só para Ah, finalizar, o Nobel não o foi Trump pra não ganhou. Trump, Que pena. Que surpresa. Foi para Maria Corina, lá da Venezuela. Grande pacifista, não é, rapaz? Não recebeu. No dia que Ano que vem, encerrou... Trump, ano que vem você ganha. Next Quem year, sabe? my friend, next year. Fanda, muito obrigado, viu? Eu que velho? agradeço mais uma Pô, vez. Foi bom demais. Meu amigo. Quando Espetáculo. precisarem, Ah, estou vamos por Me aqui. chamar outras vezes aí. Bom. De repente, até quando terminar, né? O julgamento, pra gente. Exatamente. Estamos, Análise o mundo do trabalho está retrospectiva. apreensivo com isso, né? Com esses dois julgamentos. Você acha que tem uma chance de acontecer aquilo que aconteceu com Michel Temer em 2017, 2018, que teve a reforma trabalhista, e aí diminuiu muito, não foi, as demandas na Justiça do Trabalho? Diminuiu, mas foi uma diminuição artificial, né? Porque não Mas depois resolveu- foi foi considerado considerado inconstitucional. constitucional, mas agora como é o STF, né, que vai dar a palavra final, o que pode acontecer é como as decisões do STF, ela não vincula o legislativo, pode ter aí um arranjo para o legislativo Mas modificar. eu acho que Mas eu acho difícil. esse Congresso, como está, não, esse Congresso nosso aí, eu não acho que vai votar a favor de trabalhar,dor não. Viu? também acho difícil. A não ser que tenha pressão das ruas, né? Porque Tá, eles sentiram A não ser a que vá pra última rua. pressão aí, mas Barroso saindo já é menos um né? menos nesse um. ponto. Muito bem. É isso aí. Até semana que vem. Obrigado, Wander. Valeu, Wanda, um valeu, abraço, gente. Tchau, audiência. tchau. Até mais.